Deus. E Ele quer derramar mais sobre as nossas vidas. Da onde saiu? Da onde sai essa bênção do trono de Deus? Existe muito mais. É claro que de fato Deus, Ele só precisa que nós venhamos abrir os nossos corações, porque Ele já está pronto para derramar. Os céus já foram abertos sobre nós. A bênção já foi liberada sobre nós. E quando nós declaramos que nós queremos mais e mais e mais, o Senhor, acho que Ele deve olhar do céu e perguntar: até quanto que Ele vai aguentar se eu derramar a minha glória sobre Ele? Porque todos aqueles que a glória de Deus foram derramados sobre a sua vida, repousou sobre as suas vidas, teve a trajetória da sua história mudada, teve a sua identidade mudada. Paulo, outra hora, ele fazia parte do ISIS, do Estado Islâmico. Paulo, na verdade, ele agia como um terrorista à procura, ele matava, era sanguinário. Paulo, ele tomava as mesmas atitudes que aqueles homens na boate Bataclan, na França, tomaram em matar mais de 100 pessoas. Aquele era Paulo, um caçador de cristãos, matava sem piedade. Mas em Atos capítulo 9, ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor. A luz de Cristo se acendeu para Paulo, e ele teve então a sua identidade mudada. Ele teve então um encontro com o Senhor. E tudo que estava nele, que era corruptível, o Senhor transformou em algo maravilhoso em prol do reino de Deus. Eu não conheço ninguém que de fato teve um encontro com Deus e continuou igual o que era antes. Essa noite é uma noite muito maravilhosa, é uma noite que o Senhor preparou para nós, exclusiva, porque existem coisas que Deus quer falar aos nossos corações, quer ministrar aos nossos corações. E esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus que nos ama, é um Deus que conhece os nossos corações. É um Deus que conhece a sua vida, que conhece a minha vida, no mais íntimo do íntimo. E quando você pensa que se conhece, Deus mostra para você que você não se conhece. Ele, o Criador de todas as coisas, Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos. E Deus quer tornar cada um de nós instrumentos de justiça em suas mãos. Instrumentos que estejam a favor, em prol do reino dos céus. Pessoas que estejam totalmente envolvidas no reino de Deus. E essa noite também já é uma noite maravilhosa, exclusiva, porque está aqui meu parceiro e meu irmão Lucas. Nós trabalhamos juntos lá no Tribunal de Justiça. E o Lucas há pouco tempo teve um encontro com Deus. E eu sei que de fato algumas coisas mudaram poderosamente na vida dele. Mas esses dias ele lá na sala, a gente estava conversando e eu falei: Lucas, tem que mergulhar, cara. Porque eu vou te falar, lá só foi um upgrade. Deus só deu um alerta, deu uma limpada. Mas é um processo de santificação, dia após dia. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Deus clama por mim e por você, chama por mim e por você, para que nós venhamos ter uma comunhão com Ele, o diabo também clama por nossas almas. Clama por nossas almas. A todo momento ele está sussurrando nos nossos ouvidos. A todo momento ele está dizendo palavras mentirosas aos nossos ouvidos, como tais: o mundo é bom, as coisas do mundo são boas, a prostituição é boa, sabe? As coisas que envaidecem a minha alma são boas. 24 horas ele está sussurrando nos nossos ouvidos. Mas a Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao nosso redor, e o diabo ao nosso derredor, rugindo como um leão, louco, esperando somente uma brecha para nos tragar. Mas todavia, aqueles que buscam o Senhor, que buscam mais de Deus, recebem a cobertura do Espírito Santo de Deus, recebem um posicionamento, recebem uma instrução, recebem um código para que possa vencer as astúcias de Satanás, do inimigo. E hoje eu quero falar sobre algo muito forte,
Hoje eu quero falar para vocês qual é a diferença do Kairos de Deus para o nosso Cronos, ou seja, a diferença do tempo de Deus para o nosso tempo. Hoje eu quero falar da importância de nós fazermos parte do Kairos de Deus para que Ele possa acertar o nosso Cronos. Cronos é o tempo em que nós vivemos, o tempo marcado pelo seu relógio. Cronos, ele dá definição à estação, dia. O Cronos, ele coloca em ordem as coisas que precisam ser executadas no momento e na hora certa. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito forte, sobre o Kairos de Deus. A importância de nós entrarmos na dimensão do tempo de Deus, para que o tempo de Deus seja estabelecido sobre o nosso Cronos, sobre o nosso tempo. Nós vivemos em uma sociedade onde o que se diz lá fora é que o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Não há tempo a perder. Cada segundo, cada minuto é importante. As pessoas, elas giram em torno do Cronos, do tempo delas. Elas vivem em função disso. E 24 horas elas estão à procura de suprir esse tempo, esse Cronos, para satisfazer, muitas das vezes, a sua vontade. Usam o seu tempo, muitas das vezes, para coisas fúteis. Usam muitas das vezes o teu tempo para simplesmente não fazer nada. Quando na verdade, grave no seu coração, tempo é morte. Tempo fala de morte. A partir do momento que eu e você nascemos, começou-se então a contar-se o tempo. E então a morte natural do corpo físico, ela se aproxima a cada segundo. A cada segundo que passa, ela se aproxima. Nós estamos vivendo numa sociedade onde comer mal para produzir mais é mais importante. Porque eu preciso pagar as minhas contas. Porque eu preciso suprir as minhas necessidades. Porque eu preciso arrumar um jeito de fazer as coisas conforme a minha vontade. E recentemente uma pesquisa feita que mostra, outra hora nós ouvimos que a população brasileira, o seu nível de vida aumentou. Estão vivendo mais, mas eu vou só te dizer uma coisa. É mentira. É mentira. Muito pelo contrário. Uma pesquisa feita recentemente mostra que as pessoas estão se alimentando mal, elas estão comendo mal. Jovens de 30 anos, 33, pessoas de 28 anos tendo um AVC, tendo problemas de pressão alta. Por quê? Porque eles estão vivendo a favor do tempo, do Cronos, em busca do socorro, em busca dos seus projetos, dos seus ideais. Se você for meio-dia lá no Pátio Brasil, o que você não vai ver de jovens empresários no fast food, nas comidas industrializadas. E na pesquisa diz o seguinte, no meio da pesquisa eles fizeram a pesquisa, mas por que vocês não se alimentam bem? Por quê? Não, é porque eu tenho um horário, eu tenho que comer rápido, eu preciso comer qualquer coisa, e o fast food é a forma mais rápida que tem, eu preciso voltar para o serviço porque eu preciso, tempo é dinheiro, eu preciso produzir, porque senão eu não ganho, eu não rende, as coisas não fluem. E por isso se vive mal a geração atual. Por isso muitos problemas de saúde, obesidade, pressão, né? Enfim. Mas o que eu quero colocar hoje é porque existe uma diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo. Quando você não encontra o Kairos de Deus na sua vida, quando você não encontra o tempo de Deus na sua vida, tudo que está relacionado à sua vida no Cronos se torna bagunça. Se torna bagunça. O tempo que era para você usar para algo precioso, seja ele para produzir para o reino, ou produzir para algo mais, mais satisfatório, você começa a agir de forma errada. Você começa a usar esse tempo de forma errada. Quando nós não entramos no Kairos de Deus, tudo o que recebemos do Cronos, do nosso tempo, nos tira e nos afasta da presença
de Deus. Da presença de Deus. Da presença de Deus. Mas quando nós entramos no Kairos de Deus, quando nós entramos no tempo de Deus, Deus então acerta o nosso crono. E aí, aquele tempo que você perdia em frente à televisão, que não te produzia nada, você começa então a usá-lo para produzir algo em prol do reino. Aquele serviço que te atrapalha, aquele horário que te atrapalha de servir ao Senhor, quando você entra no cronos de Deus, quando você entra no Kairos de Deus, Deus acerta o seu cronos. Ele move e te coloca num horário em que você possa fluir no reino de Deus. Hoje eu quero falar profundamente sobre o Kairos de Deus, porque Deus ministrou isso ao meu coração. E essa noite eu pedi foi perdão para Deus. Sabe por quê? Porque eu fiquei de 21 horas até as 4 da manhã de olho vidrado na TV para assistir luta. E aí, meu irmão, eu fui confrontado de manhã pelo Kairos de Deus. E a pergunta de Deus para mim: quantas horas como essa você já tirou para passar em minha presença? Irmão, sabe o que é você ouvir isso de Deus? Isso é muito forte. Porque quando é algo que faz parte, quando é algo que sacia a nossa sede natural, não importa tempo e nem hora, nós nos colocamos à disposição. Mas nesta noite, Deus nos levará para o seu Kairos, porque Ele irá colocar em ordem o nosso cronos. Precisa ser colocado em ordem. Precisa ser colocado em ordem. Eu estava conversando, o Alan, coitado, eu estava conversando com ele, ele nem está aqui hoje, né? Estava conversando com ele domingo passado, ele, poxa, esse mês eu passei um mês todinho no meu serviço, trabalhando de segunda a sexta, num horário tão bom, estava dando para mim vir para a igreja, ele estava vindo nos cultos de quinta, aos domingos, mas quando foi agora, voltaram ele para o horário da noite. E a minha resposta para ele: é tempo de entrar no Kairos de Deus. É tempo de entrar no Kairos de Deus. Por isso nós sofremos. Por isso muitos estão angustiados. Porque mais satisfatório é o meu tempo do que o tempo de Deus. Quando nós não nos colocamos na posição de entrarmos no Kairos de Deus, ansiosamente o nosso coração quer antecipar aquilo que Deus está falando. Não é hora. Não é hora de fazer. Não é hora. E por esse motivo somos pegos nas armadilhas do mundo, nas armadilhas da frustração, nas armadilhas dos maus relacionamentos, na armadilha das más companhias, na armadilha do chamado do inimigo para as nossas vidas. Caímos, somos levados. Em todo o tempo, se você ler a palavra de Deus, você vai ver sempre Deus falando: e chegou o tempo, e veio o tempo, e é a hora, e é agora. Quando nós estamos ligados no Kairos de Deus, todo o nosso tempo, que era em vão, passa a ser produtivo, tanto para a sua vida pessoal, quanto para o reino. Deus não quer que você deixe de estudar. Deus não quer que você deixe de ter um bom emprego. Deus não quer que você não faça uma boa faculdade. Não, muito pelo contrário. Deus quer que você adentre ao Kairos dele, para que todas essas coisas sejam colocadas em ordem na sua vida, e que para você possa usar e produzir da forma como Deus quer que você produza, da forma como você quer que ele produza. Eu nunca trabalhei na área de telemarketing, mas quem já trabalhou aqui, por exemplo, a Leidivânia, deixa eu ver, acho que a Rayane, quem já trabalhou nessa área sabe que você ganha através da produção, né? Das ligações, dos atendimentos e tudo e tal e aquela coisa. E a gente vê que as pessoas ficam naquela fissura, precisa alcançar, porque tem uma meta a ser alcançada. Se não for alcançada, no final do mês não tem salário. Ou então tem só aquele salário fixo, mas sem né, o que eles acrescentam lá, o valor que eles colocam a mais. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje vai ser algo, eu creio que de Deus. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 1.
Aleluia, Senhor. Aleluias. Aleluias. Santo, 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 santo tu és, Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 1. Aleluias. Todos acharam? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 1. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. A minha tradução está um pouco diferente, mas acho que dá para você entender e acompanhar aí. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Queridos amigos, escrevo-lhes esta segunda carta. Em ambas tento despertá-los com estas lembranças, para que vocês tenham em mente as predições dos santos profetas, o mandamento dado pelo Senhor e libertador mediante seus missionários. Em primeiro lugar, entendam isto: nos últimos dias surgirão escarnecedores, seguindo os seus desejos e perguntando: onde está a prometida vida dele? Porque nossos pais morreram e tudo segue como era desde o princípio da criação. Contudo, desejando muitíssimo estarem certo disso, não notam o fato de que a palavra de Deus há muito tempo existem céus e terra surgidos da água e existente entre as águas, e que por causa dessas coisas o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para o fogo, guardado para o dia do juízo, quando os ímpios serão destruídos. Além do mais, queridos amigos, não ignore isto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é vagaroso no cumprimento da promessa, como algumas pessoas pensam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não é seu propósito que ninguém seja destruído, mas que todos deem as costas ao pecado. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os lamentos serão derretidos e desfeitos, e a terra e tudo que nela há será queimado. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas vocês deverão ser? Vivam de maneira santa e piedosa, enquanto esperam pelo dia de Deus e trabalham para apressar a sua vinda. Aquele dia trará a destruição dos céus pelo fogo, e os elementos se derreterão com calor. Nós, porém, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais a justiça se sentirá em casa. Portanto, queridos amigos, enquanto esperam essas coisas, façam tudo o que puder para serem encontrados por Ele, façam tudo para serem encontrados por Ele sem mancha ou defeito e em paz. E pensem na paciência do nosso Senhor como libertação, como também os queridos irmãos de Paulo escreveu, nosso querido irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. De fato, ele fala sobre as coisas em todas as suas cartas. Elas contêm pontos difíceis de entender, coisas que os indoutos e os instáveis distorcem para a sua destruição, como também fazem com as Escrituras. No entanto, vocês, queridos amigos, pelo fato de saberem essas coisas de antemão, guardem-se para que não sejam levados pelos erros dos ímpios e caiam de sua posição segura. Continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Libertador Jesus Cristo, o Messias. A Ele seja a glória agora e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Feche sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Os discípulos ansiosos com o tempo perguntaram a Jesus: Senhor,
Quais são os sinais? Em que tempo haverão de acontecer estas coisas? E a resposta do Senhor para eles foi a seguinte: fiquem atentos, pois nesses dias surgirão falsos profetas, surgirão muitos em meu nome. Haverá fome, praga, peste, miséria. Nação se levantarão contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. E ele diz: mas acautelai-vos, porque ainda não é o tempo. Ainda não é o tempo. Nós estamos vivendo um momento em que um tal de fenômeno chamado El Niño, um aquecimento global em todo o mundo. Se você acha que esse calor que nós estamos passando aqui no Brasil é só aqui, as notícias, os noticiários dizem que por causa desse El Niño, as geleiras estão descongelando mais rápido e há um aquecimento global em todo o mundo. Há um calor insuportável em todo o planeta Terra. A natureza, no seu tempo, no Kairos de Deus, tem respondido os nossos questionamentos, as nossas perguntas. Até quando ou quando será o dia? E nós acabamos de ler Pedro nos alertando sobre algo muito forte, sobre algo muito poderoso, sobre a questão de nós estarmos ligados ao tempo de Deus, nós estarmos ligados ao Kairos de Deus, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa num sono a qual o mundo tem estabelecido sobre as igrejas, um sono a qual o inimigo tem lançado sobre as pessoas, um sono que nos tira o discernimento, que tira o entendimento, que tira o conhecimento, que nos faz retardar, que nos faz ficar de modo neutro em relação aos sinais que nós podemos já contemplar com os nossos olhos. E Pedro descreve aqui que naqueles tempos, muitos diziam: os pais morreram, e os filhos perguntaram: mas meus pais morreram? E há quanto tempo eu ouço dizer que o Senhor vai voltar e o Senhor não vai voltar? E por estarem ligados no seu Cronos e não estarem ligados no Kairos de Deus, se perderam, sucumbiram, foram mortos. Mas que morte é essa? É uma morte física? Pior do que a morte física é a morte do espírito, é o adormecimento do espírito, é a falta de sensibilidade para o sopro do Espírito. Adormeceram, se perderam. E Pedro continua dizendo através do Senhor: não fique com os seus corações ansiosos. Sabeis, irmãos, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Isso é maravilhoso. Eu vou te explicar como que funciona isso. Eu já expliquei algumas vezes, mas eu vou explicar novamente. Ele disse que um dia para Deus equivale a 1000 anos. Nessa dimensão, nós já conseguimos entender o quanto o tempo para Deus é precioso. O quanto o tempo para Deus, cada minuto, cada segundo de vida que nós vivemos é precioso para Deus. O tanto que a cada momento, a cada tempo que nós vivemos, a cada segundo, a cada instante que você respira este ar que Deus colocou para mim e para você como vida, ele é importante. Ele não é para ser perdido. Ele não é para ser jogado fora. Um dia para Deus equivale a 1000 anos, e 1000 anos equivale a um dia. E muitos se perguntam hoje, mas isso eu escuto ouvir desde o meu tataravô, desde os avós dos meus avós, de geração em geração passou. E eles diziam: olha, se consertem porque Jesus vai voltar. E eu ouço isso há tanto tempo. Eu não creio mais nisso. Eu não consigo mais crer nisso. É quando nós vivemos no Cronos. É quando nós achamos que o nosso tempo pode ser comparado com o tempo de Deus. Não há. Definitivamente não há. Para Deus, agora fazem 2 dias, algumas horas, que Jesus subiu na cruz do Calvário.
A palavra é clara: um dia para Deus equivale a 1000 anos, e 1000 anos equivale a um dia. Como é que eu posso querer comparar o meu Cronos com o Karóis de Deus? Se para Deus fazem 2 dias que Jesus subiu na cruz do Calvário, para nós, dentro do Cronos, fazem 2000 anos. 2000 anos. 2000 anos. Não há como. Não há como nós queremos comparar o nosso tempo com Deus, com o de Deus. E se isso de fato acontece, eu quero te dizer, se for da vontade de Deus, que Jesus volte daqui 1 semana ainda, mais 5 dias, então ainda faltarão para Deus, no seu Kairós, 5000 anos, para que Jesus venha. Passará a minha geração, passará a sua geração, virão outras gerações e outras gerações. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Ele vai voltar. Ele vai voltar. E por que me preocupar tanto com esse tempo, Eduardo? Mas eu já estou numa certa idade, o tempo está passando, eu preciso alcançar isso, eu preciso realizar isso, eu preciso fazer isso, eu tenho sonhos para serem realizados. Eu quero te dizer que Deus não quer adormecer os seus sonhos, negativo. Muito pelo contrário, Deus quer adiantá-los para que você possa usufruir da forma correta como Ele quer que você usufrua. Mas por que muitos pararam no tempo? Por que as coisas deixaram de progredir? Por que os sonhos deixaram de ser sonhos e passaram a ser pesadelo? Por que as coisas não fluem mais como era para fluir? Eu tinha um projeto, mas esse projeto mudou. Eu tinha um sonho, mas esse sonho mudou. Eu tenho um cara que eu tenho ele como exemplo, eu tenho ele como testemunho. É o irmão da pastora Tânia, o Roberto Ninaldi, que se aposentou. Roberto, ele deve estar agora com 54 anos. Por aí, né não, Biel? Quanto mais ou menos? 52, né? Mais novo ainda. 52 anos. Há 7 anos atrás, eu fui na formatura dele na academia de tênis. E ele já estava no 5º nível, já estava se formando no 5º nível superior. Era a formatura dele de direito. Ele é formado em educação física. Eu não sei nem. Mas o testemunho dele é forte. Porque ele dizia o seguinte: que tudo que ele determinava como objetivo, ele não desistia. Ele seguia em frente. Ele era da polícia militar, fez cursos, se graduou, viajou o mundo inteiro fazendo cursos e cursos e cursos e cursos. Nunca desistiu, sempre teve um foco, sempre teve um objetivo. Depois ele foi graduado, se tornou major, e o sonho dele era se aposentar como chefe de segurança do estado. O sonho dele. E ele colocou isso como sonho, como projeto, orou, buscou ao Senhor. Ele falou: Senhor, eu preciso me aposentar nessa situação, assim, 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 assado. E quando foi o ano passado, Biel? Foi no retrasado. Quando foi o ano passado, ele conseguiu ser chefe de estado de Brasília, da segurança, e ele se aposentou. Eu não vou nem falar o salário, não precisa nem falar, mas eu vou te ver, o cara vive num nível de vida espetacular. Porque ele teve sonhos, projetos, e ele nunca desistiu. Você vê que o problema da sociedade hoje é porque muitos não sabem o que querem. Decidem por um curso hoje, mas amanhã quer outro. Mas não é a questão, não é essa. Sabe o que está acontecendo? É a ansiedade do Cronos que te leva a perder os projetos que Deus idealizou para a sua vida. É a ansiedade de ter as coisas mais rápido. É a ansiedade de ter os seus sonhos chegando aos seus pés da forma como você quer, como você deseja. Mas quando nós colocamos metas, quando nós estabelecemos metas e nós adentramos ao Kairós de Deus, à vontade de Deus, como homens e mulheres, servos que servem ao Senhor com integridade, Deus ele começa a colocar em ordem o nosso Cronos. E os nossos sonhos são estabelecidos e realizados conforme a sua vontade. A Bíblia diz que aquele que crê, ele não se apressa, mas ele espera e confia no Senhor. Quantos de nós, irmãos? Eu estou me colocando, eu estou junto, nós estamos juntos nesse globo.
Nós estamos juntos nesse globo. Você sabe o que é um globo? Você já foi no circo? Já viu os motoqueiros que entram dentro daquele globo e eles ficam rodando? A sensação que eles têm é que eles estão saindo do lugar, mas eles estão no mesmo lugar. Você já teve essa sensação? Você fez, buscou, e aí você parou. Pelo amor de Deus, parece que eu estou no mesmo lugar. Nada flui, nada sai do lugar, nada se encaixa. Mas o que está acontecendo? Chegou o Kairos de Deus nas nossas vidas, irmãos. É tempo de nós colocarmos o tempo de Deus para nós como meta. Como meta, irmãos. Quando nós não vivemos nesse Kairos, nós nos perdemos. Nós nos perdemos no tempo. O Cronos, Deus estabeleceu como ordem, como organização. Eu te pergunto, quantas vezes você chega atrasado no seu serviço? Sério mesmo, quantas vezes você chega atrasado no seu serviço? Dá para contar no dedo. Dá para contar no dedo. E olha lá, e ai de você que chegar atrasado. E o que você faz? Você acerta o seu Cronos, você acerta o seu relógio, você coloca um alarmezinho lá, para que quando chegar a hora ele despertar e você acordar, para você não perder o tempo. E quando você perde, você fica entre desespero, pega a roupa que tiver pela frente, nem penteia o cabelo, sai louco, desesperado, entra no ônibus, mas você precisa chegar no tempo, porque se você perder o tempo, talvez você possa perder o seu emprego, talvez você possa perder o seu emprego. E o que Deus está querendo fazer nesta noite é justamente isso. Ele quer que nós nos adentremos ao seu Kairos, porque Ele vai acertar o nosso crono, e você não vai mais se perder no tempo. Os seus projetos, irmão, eu quero dizer que os seus projetos, os sonhos que você idealizou, e talvez alguns dias atrás você tenha pensado em desistir, eu quero te falar, entre agora no Kairos de Deus, comece a estabelecer, comece a colocar ordem, comece a permitir que Deus comece a acertar o seu cronos, porque o tempo de Deus será estabelecido sobre a sua vida, e no momento certo, pode ter certeza, pode ter fé, você vai receber de Deus, seus sonhos serão realizados. A vontade de Deus, meu irmão, é que eu e você vivamos bem. A vontade de Deus é que eu e você estejamos bem, mas que acima de tudo nós estejamos incluídos, infiltrados no seu tempo, no seu reino, na sua obra, na sua vontade. De 21 horas até as 4 da manhã. Se eu pego esse tempo orando, jejuando, orando em línguas e lendo a palavra, talvez Deus tinha feito comigo que nele fez com Enoque. Teria me tomado, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Grandes homens de Deus fizeram histórias na nossa geração. Eles pagaram um preço. Existia um preço a ser pago. Paulo, quando teve um encontro com o Senhor, primeiro Deus apagou os seus olhos. Paulo ficou cego. Acho que Deus fez aquilo ali simplesmente para apagar a memória dele, de tudo que havia acontecido, de tudo que ele havia feito de errado. E de repente, seus olhos se abrem novamente, e dentro da alma, do coração daquele homem, um novo fluir surgia dentro de si, uma nova visão. Uma visão que ia além daquilo que era transitório, além daquilo que era passageiro. E este homem começou a fazer a obra de Deus, a ponto de assustar a todos, até aqueles que já conheciam o Senhor. Mas rapaz, mas será? O cara está falando do Messias, rapaz. Aquele que estava matando outro dia está falando do Messias. Sabe o que é isso, irmãos? Agora, o tempo em que ele usava para perseguir aqueles que eram do Senhor, agora porque ele teve um encontro com Deus, o seu cronos foi ajustado com o Kairos de Deus, e ele entendeu que cada momento, cada segundo, cada instante era precioso para ele anunciar o reino, para ele buscar um irmão, para ele falar da palavra de Deus, para ele estabelecer uma igreja, para estabelecer um reino. Ele entendeu que o mais importante de tudo era andar de acordo com a vontade de Deus, porque sendo assim, os sonhos de Deus seriam realizados em sua vida. Tudo isso é o que Deus quer para nós. E sendo assim, irmãos, Deus irá nos tirar da janela.
como eu já preguei, né? Quem não conhece a mensagem de Eutico, foi pego por um sono, porque estava sentado na janela. Sabe qual é o problema de muitos? É porque muitos chegam à presença do Senhor, ou muitos querem estar na presença do Senhor, ou talvez até veio aqui, que olhou, não tinha nada para fazer, acho que eu vou para a igreja hoje, vou fazer algo hoje. Mas é dessa forma que Deus quer pescar os seus. É dessa forma que Deus faz. Quando você pensa que não, Deus diz para você que sim, que você foi escolhido, que você é escolhida, que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, e que há um propósito eterno de Deus que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Quanto tempo você perdeu? Quanto tempo você perdeu? E o tempo perdido, eu quero te dizer uma coisa, não tem como mais voltar atrás. Não há como mais voltar atrás do tempo perdido. Só há um meio de nós fazermos uma nova história: apagar o tempo perdido e desde agora plantar novas sementes, para que nos próximos tempos a colheita seja boa. Talvez você se decepcionou. Você entrou num relacionamento frustrado porque achava que tinha que ser do seu jeito. Você tomou um posicionamento errado, uma atitude precipitada porque você achava que era o seu tempo. Mas eu quero te dizer que nenhuma resposta ela vem imediata quando nós agimos errado, mas ela vem com um tempo também. Com um tempo você descobre que você agiu errado. Com um tempo você descobre que a atitude que você tomou foi errada. Com um tempo você descobre que o seu modo de viver precisa ser mudado. Com um tempo nós descobrimos que nós fugimos do Kairos de Deus e entramos no nosso tempo. Tempo da vaidade, tempo da soberba, tempo do orgulho, tempo de satisfazer as minhas vontades. Já dizia Salomão, vaidade, tudo é vaidade. Corremos atrás de coisas e quando percebemos, corremos atrás do vento. Corremos atrás de sonhos, queremos tantas coisas. Queremos, né, irmãos, ter um bom casamento, queremos ter uma boa família, queremos ter bom isso, queremos ter bom aquilo. Quantos de nós não sonhamos ter com tudo isso bom? Mas a pergunta de Deus para nós: até quando nós vamos continuar no nosso cronos? Até quando nós vamos continuar agindo com o nosso tempo? Até quando? Chegou o tempo em que o Kairos de Deus está se abrindo para nós. Chegou o tempo em que o Senhor está nos chamando: venha, espere em mim, espere em mim. Essa semana teve uma confraternização lá no serviço e um pastor trouxe uma mensagem, e a mensagem dele foi o seguinte: ano de 2016 é ano de dependência de Deus. Esse é o problema, esse é o nosso problema. Não dependemos de Deus. Não. Você quer ver eu te provar como não? Quando o negócio aperta, quando a situação financeira aperta, quantos recorrem de fato a Deus? Quantos de fato ajoelham e esperam em Deus, buscam a solução em Deus? Já nos precipitamos: não, eu preciso fazer um empréstimo, não, eu preciso pegar dinheiro, não, pelo amor de Deus, e se aquilo, bababá. Precisamos entrar na dependência de Deus. O problema é porque quando nós nos tornamos dependentes, nós nos frustramos, porque o nosso coração, ele é mentiroso. O nosso coração, ele é enganoso, ele nos engana. Quem conhecerá o coração do homem, diz o Senhor? Quem conhece o coração do homem, meu irmão? Nós idealizamos projetos, nós fazemos coisas, mas qual é o problema? É porque diante do nosso projeto, mediante ao nosso projeto, primeiro estão as nossas vontades, estão os nossos desejos, as nossas ambições. Você pode idealizar o seu projeto, mas que o foco, o centro dele, a habilidade dele seja o Senhor. O contorno dele, a direção dele seja o Senhor. Seja o Senhor. Não tome atitudes precipitadas. Não se entregue para o seu tempo. Não se entregue para a sua vontade. Não se entregue para os seus deleites. Por quê? Porque eles vão te frustrar. Eles vão te derrubar, você vai sofrer. E sabe o que vai acontecer? Quando isso ocorre, entra-se dentro do nosso coração a chamada apostasia. Quanto mais você viaja no seu cronos, mais afastado de Deus nós ficamos. Quanto mais nós entramos nos nossos desejos, nas nossas vontades, mais distantes de Deus nós ficamos.
Mas quanto mais nós entramos no Kairos de Deus, mais próximo do tempo de Deus ser realizado em nossas vidas, Ele fica perto. Ele chega. Ele chega, irmãos. Não tenha pressa. Não fique ansioso. Não fique ansiosa. Porque a ansiedade, ela interrompe, ela bloqueia os projetos de Deus para as nossas vidas. Os projetos de Deus. Talvez hoje você esteja pensando, poxa, porque eu não esperei, eu perdi aquela oportunidade. Agora eu vou ter que ficar com essa. Porque não tive paciência de esperar no Senhor. Não tive paciência de buscar no Senhor. Não tive. E por isso agora eu vou ficar nessa situação. E aí, meu irmão, é o que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que nós plantarmos na carne, nós haveremos de colher. Mas tudo aquilo que nós plantamos no Espírito, nós haveremos de colher as coisas do reino dos céus. Chegou o tempo de Deus para as nossas vidas, irmãos. Chegou a hora de nós consertarmos o nosso Cronos. O que foi que nós fizemos de errado? Qual foi o tempo? O que você fez que te atrapalhou, que te fez, que te neutralizou, que fez com que você ficasse parado, estagnado? Chegou o tempo agora de você não mais fazer uma avaliação tão profunda, porque o tempo se passou, se perdeu, foi para... não tem mais como voltar atrás. Mas nós podemos agora, através das nossas atitudes, através do Kairos, do tempo de Deus em nossas vidas, nós podemos agora fazer novos projetos, idealizar novos alvos e seguir firme, seguir objetivo, seguir com foco, e Deus irá realizar os teus sonhos, os teus projetos. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, que Deus tem sim o melhor emprego para a sua vida. Deus tem sim a melhor faculdade para a sua vida. Deus tem sim o melhor esposo, a melhor esposa para a sua vida. Deus tem a melhor família para a sua vida. Tudo que nós precisamos é abraçar o Kairos de Deus, abraçar o tempo de Deus, e todas as coisas serão realizadas. Enquanto você viver metade do seu tempo, ou menos da metade, ou quase nada da metade, para fazer a vontade de Deus, e 98% do seu tempo é para buscar as coisas da sua carne, do seu desejo, infelizmente, meu irmão, você vai orar, 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 e você vai falar, meu Deus, eu estou cansado de orar, e vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, Senhor, o Senhor está surdo, não me ouve, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai cansar. Vai cansar e as coisas não vão acontecer. E aí você pode até dizer, nossa, misericórdia, mas avalie o seu tempo. Olha para o seu Cronos. Olha para o seu Cronos. Vê como que você está usando ele. Olha para o seu tempo, vê como que você tem usufruído do seu tempo. Vê o que você tem feito do seu tempo nas horas vagas. Olha para o seu tempo, vê quantas pessoas você evangeliza por dia. Vê quantas pessoas você fala para elas do evangelho por dia. Olha para o seu tempo. Olha para o seu tempo. Olha para o meu Cronos, olha para o seu Cronos. Será que realmente nós estamos no Kairos de Deus? Nós podíamos não estar, mas hoje nós vamos entrar, em nome de Jesus. Nós vamos entrar. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. 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 Ah, Deus, feche seus olhos. Esse é um momento de reflexão. Um momento onde você vai refletir sobre o tempo de Deus na sua vida. Sobre os projetos, os sonhos que você talvez idealizou e por causa da ansiedade, as coisas não aconteceram como deveria acontecer. Talvez um relacionamento que você entrou frustrado, não deu certo, e hoje você está só, até mesmo triste, e pensando, mas eu achava que era isso. Tudo começa quando nós colocamos no tempo de Deus. Todas as coisas elas funcionam quando nós estabelecemos o tempo de Deus para as nossas vidas. Eu acredito que não é mais hora de nós perdermos tempo. Não é mais hora de nós gastarmos o nosso Cronos com coisas que não vão surtir efeito nas nossas vidas.
De fato, irmãos, os tempos em que nós estamos vivendo, ele não pode ser mais comparado com os tempos passados. As coisas que têm acontecido são coisas terríveis. Eu recebi uma mensagem essa semana, hoje, anteontem, de uma menina de 7 anos, filha de um professor próximo daqui, que encontraram esta jovem, essa criança, né, dentro do banheiro, esquartejada. E o depoimento de algumas testemunhas era algo muito, muito forte, muito triste. 7 anos. 7 anos. Há pouco tempo atrás, um casal de nigeriano, de africano que estavam no Brasil, mataram o seu filho, também de 7 anos. Compraram um freezer para disfarçar, colocaram o freezer dentro do apartamento, colocaram a criança dentro do freezer e ligaram o freezer, mas esqueceram de ligar a tomada. E um forte cheiro subiu e as pessoas do prédio desconfiaram e chamaram a polícia. E dentre outras coisas terríveis que os nossos olhos têm contemplado nesses dias, a fúria do inimigo, a sede de ceifar as vidas, de acabar com os sonhos, pessoas se matando. Há uns anos atrás eu trabalho no Tribunal de Justiça, uma promotora de justiça, uma mulher bem estabelecida, bem na vida financeira, posso dizer realizada, lá na sede, se jogou do 10º andar, lá no tribunal. E aí na hora o pessoal da limpeza ouviu o barulho, e o pessoal até que estavam jogando lixo lá de cima, e quando olharam, era essa promotora. Na hora eles fecharam o tribunal, não deixaram que ninguém entrasse. E fica a pergunta, não, mas ela tinha tudo. Aí é que nós nos enganamos, irmãos. Aí é que nós nos enganamos. Quando você realiza as coisas dentro do seu cronos, é tudo vaidade para satisfazer o seu ego. Mas o vazio existencial da solidão, da opressão, do desprezo, ele continua permanecendo lá no mesmo lugar. E isso só pode ser arrancado através da presença de Deus, através do amor de Deus. Realizar sonhos sem definição, realizar sonhos sem uma meta, realizar sonhos sem ter o Senhor como foco e objetivo desses sonhos, muitas das vezes não se tornam sonhos, se tornam pesadelos, porque nós nos envaidecemos, e a vaidade nos leva para longe daquele que todas as coisas criou. Mas nesta noite, o Senhor pede para mim e para você fazer uma autoanálise. Aonde foi que você errou? Quanto tempo você perdeu? E por que você perdeu esse tempo? Deus não quer que você fique se martirizando ou se culpando. Não. Deus quer só que eu e você venhamos reconhecer que nós precisamos esperar nele, que nós precisamos confiar nele. Tudo que Deus quer é que eu e você sejamos homens e mulheres que adentre a presença do Deus vivo e esteja simplesmente certos de que no tempo dele todas as coisas serão realizadas. Todas as coisas. É tempo de nós acertarmos o nosso cronos. É tempo de nós acertarmos o nosso relógio com o relógio de Deus, porque chegou o tempo de colhermos os melhores ou as melhores coisas que Deus tem estabelecido para os seus filhos, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito natural. Deus irá realizar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Bendizemos a Ti nessa noite, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu determinaste, Senhor, o tempo para cada um. Pai. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu irmão, vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena. Aleluias. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção.
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, 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 tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, Senhor. Que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Olha o tempo de Deus, ó. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras, Senhor, doces palavras te darei. Converse com o Senhor nessa noite, diga a Ele: me sustentas em minha dor. Aleluia, Senhor. E isso me leva mais perto de ti. Diga a Ele: mais perto dos teus caminhos. Aleluia, Senhor. Queremos mais, Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E a igreja diz a Ele, diga a Ele, diga a Ele, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei, Senhor, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer, valeu, 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 valeu. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim, 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 Senhor, sim, 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 valeu, 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 sim, 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 valeu, 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 valeu. Oh, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Eu sei, Senhor, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena,
Vale a pena nós esperarmos no Senhor. Vale a pena nós entrarmos no Kairos de Deus. Vale a pena nós fazermos parte do tempo de Deus. É chegado o tempo, é chegada a hora em que o Senhor está buscando de fato aqueles que querem viver para Ele, aqueles que querem se dar para Ele. Chegou o momento de toda frustração, todo sonho não realizado cair por terra. Novos sonhos virão sobre a sua vida, novos ideais, novos projetos virão. E você, como homem, como uma mulher de Deus, vai entender o Kairos de Deus, vai entender que as coisas funcionam de acordo com o tempo de Deus. Se não deu certo ainda, foi porque o seu Cronos está atrasado. Vamos ajustar o nosso relógio com o de Deus. Vamos ajustar o nosso tempo com o de Deus. E Deus vai realizar os nossos sonhos, os nossos projetos. A sua família será colocada em ordem. No seu trabalho as coisas serão colocadas em ordem. Tudo será colocado em ordem, porque o tempo de Deus chegou para as nossas vidas. E se você crê nisso, meu irmão, você tem que começar a crer, você tem que começar a viver, você tem que começar a se colocar na posição de alguém que crê com todo o seu coração e que está disposto a viver esse tempo. É o tempo de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Ele chegou sobre nós, Ele chegou sobre nós, Ele chegou sobre nós. Show, Lemanache, Lemala, Sheita, Lamanassou. Chegou o tempo. Oh Deus, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Oh Deus, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Vale a pena te servir, Senhor. Vale a pena esperar no seu tempo, Senhor. Vale a pena, Senhor. Mas a nossa oração nesta noite, Senhor, é para que o Senhor venha ajustar o nosso Cronos, ó Pai. A nossa oração nesta noite, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pelo tempo perdido em que nós perdemos, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, pelas decisões erradas que tomamos, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, diante de Ti, Senhor, por todos os erros que cometemos, por não esperar no Senhor, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nós como filhos, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, estabeleça, Senhor, estabeleça o Teu reino sobre as nossas vidas, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos projetos, Senhor. Que o Seu tempo, Senhor, seja estabelecido sobre nós, Senhor. Nós Te amamos, ó Deus, e nós queremos a manifestação da Tua glória no nosso meio. Por isso nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome nesta noite, neste lugar, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, Te agradecemos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Que os Teus sonhos, Senhor, possam ser os nossos sonhos, Pai. Que os Teus sonhos possam ser os nossos sonhos, Pai. Aplauda Jesus bem forte, bem forte. Toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Aleluias. Amém, irmãos? Como vocês já sabem, o irmão do pastor chegou numa situação onde só mesmo a graça do Senhor mesmo, somente a misericórdia de Deus. Por esse motivo ele não pôde estar aqui hoje. E a gente fica triste, mas feliz também ao mesmo tempo, porque o Kleber, durante muitos anos, foi uma pessoa que teve uma difícil compreensão em relação às coisas do reino. Mas até pouco tempo atrás, sendo ministrado, ele entendeu que sem Jesus não dá. E independente de qualquer coisa, o nosso tempo aqui nessa terra é curto. Os dias estão passando, as horas estão passando, e a morte natural, ela se aproxima de nós. Mas o mais importante é que nós estejamos firmes no Senhor. É que nós estejamos preparados. Porque de uma coisa nós temos certeza:
Se Jesus não voltar amanhã, de qualquer forma ele vai voltar, mas o nosso dia vai chegar. E a Bíblia diz: loucos essa noite pedirão a sua alma, e o que tu tens preparado para o que será? Loucos estão pedindo a nossa alma. E como estamos? Como está a situação? E o Kleber foi uma pessoa que, graças a Deus, para a glória de Deus, ele compreendeu que sem Jesus não tem como. E pode ser que ele passe. A nossa oração é para que Deus faça a sua vontade, para que Deus cure ele, para que Deus abrevie o sofrimento da família, para que Deus dê força à mãe, ao pai dele. A nossa oração sempre vai ser essa, para que Deus cure, mas para que acima de tudo seja feito, porque a família está sofrendo muito com essa situação, muito mesmo. E é por isso, irmãos, que Jesus ele nos dá uma dica. Ele fala que é melhor nós irmos a um funeral, a um enterro, do que irmos a uma festa. Porque quando você está na festa, você esquece que a morte pode chegar. Quando você está numa festa, você bebe, você se diverte, e a morte nem passa pela sua mente. Mas no velório, você para refletir na vida. No velório, você para pensar: poxa, o que eu tenho feito da minha vida? Os tempos estão se passando, e isso é uma situação que vai chegar para todos. E é por isso que Deus quer que eu e você estejamos firmes no Senhor. Então, Ele não pôde estar aqui nesta noite, porque Ele está lá. E nós vamos orar como nós temos feito, para que seja feita a vontade de Deus, para que Deus se manifeste, né? Para que Deus traga cura, ou então para que Deus abrevie o sofrimento da família, mas para que acima de tudo que Ele, né, esteja na graça, na dispensação do Senhor, seu coração no Senhor. E é isso aí. Por isso que nós não podemos perder tempo, porque tempo é morte. Cada tempo que passa, a morte se aproxima mais ainda, né? Mas a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus herdarão o reino, a vida eterna. A vida eterna de qualquer forma, irmãos. Ou passaremos a eternidade com o Senhor no céu, ou a eternidade num lago de fogo, que é o que a Bíblia diz. Mas de fato, todos esses dois lugares em que nós estivermos, não que se esqueça disso, Deus não vai tirar o seu raciocínio, o seu entendimento. Você estará lá ciente do porquê você está. Você sabia disso? Deus não vai tirar isso de você. Quando nós chegarmos no céu, lá ninguém vai se dar em casamento, não vai haver a necessidade física, mas eu vou chegar lá e vou conhecer o Lucas, falar: poxa, que bacana, o Lucas subiu, está aqui no céu comigo e tal. Não vai ter o desejo carnal, porque nossos corpos serão glorificados, mas essa consciência nós vamos ter. Da mesma forma, é aqueles que forem, que não fizeram a vontade de Deus e que forem para o lago de fogo eterno, estarão lá conscientes. E outra, sofrerão só, viu? Sofrerão só a eternidade no lago de fogo. Isso é para quem crê. Nós estamos aqui porque nós cremos que nada é transitório, que o que nós estamos vivendo é reflexo do que virá na eternidade. Que nós possamos estar firmes no Senhor. Ore pelo seu familiar. Se tiver oportunidade, pregue para ele, evangelize, tá? Domingo que vem, nós já vamos estar começando o nosso evangelismo aqui da igreja, amém? Eu já selecionei algumas pessoas que vão estar comigo nesse evangelismo. Nós vamos começar domingo que vem às 2 horas. Nós vamos começar daqui dessa primeira quadra da 100 e vamos descendo. Como que vai ser? Já vi com o pastor, já vou mandar fazer as camisetas, as blusas. Nós vamos bater nas portas aqui, vamos começar daqui, bater de porta em porta. Vamos anunciar o evangelho e se oferecer para fazer culto na casa dessas pessoas. Testemunho de Jeová, esse povo todinho faz isso. E nós, cidadãos do reino do céu, e nós que estamos aqui, o que nós estamos fazendo? Então, acabou, não tem mais. Então, domingo que vem, a partir de 2 horas, já vou estar aqui reunindo. Já tem umas pessoas que vão estar comigo, não adianta nem falar não, que vai ter que vir. Serão experiências maravilhosas, né? Mas que nós possamos estar no Kairos, no tempo de Deus, ligado em Deus, para as coisas fluírem da forma como Deus quer, amém? Então, irmãos, vamos orar pela vida do irmão do pastor e depois vamos estar encerrando em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos tendo os estudos na segunda-feira, que está sendo maravilhoso, irmãos, é muito bom os estudos. Nós vamos começar uma etapa agora que vai falar sobre a formação do caráter do cristão. Isso é muito forte, é muito importante nós aprendermos isso. Então você que está perdendo,
Você que está usando o seu Cronos para outros tempos, para outras coisas, não perca essa oportunidade, né? Agora você que não tem como, porque tem o seu trabalho e tudo, tem a sua, né? Agora a gente já está no final de ano, já praticamente quase todo mundo já está entrando de férias, né? Das faculdades e tudo, né? Os últimos trabalhos aí, então não perca tempo. Use o seu Cronos para o Kairos de Deus, para a vontade de Deus, amém? Então amanhã, 8 horas, nós estaremos aqui reunidos e estamos fazendo a oração na igreja. Depois do estudo está tendo a oração. Esse período de chuva nós não vamos estar subindo ao monte por causa da chuva. Então nós estamos fazendo a oração na igreja, depois do estudo. Então não perca, venha, participe, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Queremos colocar a vida do Kleber mais uma vez na tua presença, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência, porque nós cremos, ó Pai, que a última resposta vem do Senhor. Assim como está escrito em Provérbios 16, que o homem faz planos, idealiza planos, mas que a resposta final vem do Senhor. Nós cremos, Senhor, que a última resposta sobre a vida do Kleber não está na mão dos homens, ó Pai, está em tuas mãos, Senhor. Por isso nós oramos, nós pedimos que o Senhor vá com providência, que a tua graça seja manifesta na vida dele, que haja cura, que haja libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Mas que todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Se não for assim, Senhor, abrevia então o sofrimento, a dor da família, prepara os corações, conforta, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. E assim nós te agradecemos, nós te louvamos por esse culto maravilhoso, e assim nós dizemos que a tua graça maravilhosa, que as doces internas consolações do teu Santo Espírito permaneça sobre nós, não só agora, nesse momento, Senhor, mas nós também oramos, Senhor, pelo aquele que dizima, aquele que oferta. Abençoa, Senhor, as suas finanças. Aquele que está desempregado, abra portas de emprego. Aquele que está empregado, que receba promoções no teu emprego, receba novos cargos, tudo para a glória e honra do teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos e bendizemos o teu nome. E assim, Senhor, nós terminamos para a glória e honra do teu santo nome. Nós saímos deste lugar, mas não da tua presença. E assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Dê um abraço no seu irmão. Lucas aqui, ó.